Olá, bom, iniciando mais um bloco, eu vou falar agora sobre o princípio da primazia da decisão de mérito. O princípio da primazia da decisão de mérito, ele é cobrado na prova da CESP, tá? O que significa o princípio da primazia da decisão de mérito? A primazia da decisão de mérito significa que o juiz, ele deve privilegiar o julgamento do mérito da causa. Ou seja, se João pediu 10 mil reais contra o réu, o juiz deve fazer de tudo para que o processo consiga chegar em um patamar em que o juiz possa julgar a causa, analisando realmente se o João tem direito aos 10 mil ou se o João não tem direito aos 10 mil. Porque é o seguinte, antigamente, a maioria dos juízes, eles só queriam saber de arquivar processo, não queria saber de decidir se a pessoa tinha razão ou não, só queria saber de arquivar. A maioria dos juízes arquivavam os processos, tem alguns juízes que são casos excepcionais, mas a maioria dos juízes, eles, qualquer coisinha que acontecia no processo, eles iam lá, arquivavam o processo, só para não analisar se a pessoa realmente tinha direito aos 10 mil ou não, né? No meu exemplo aí. Tipo assim, o foco principal do juiz antes era arquivar o processo, não era resolver o problema, tá? Tipo assim, julgar o mérito é resolver o problema, resolver o problema, tá bom? Aí, no Código de Processo Civil de 2015, em várias partes do código, o princípio da primazia de mérito foi retratado, tá? Foi adicionado, foi repisado, foi revisto, tá bom? Então, assim, o princípio da primazia de mérito significa que o juiz ele tem que fazer de tudo para ele resolver o problema ali do autor. Se o autor tiver razão, ele tem que resolver o problema do autor. Se o autor não tiver razão, ele tem que resolver o problema do mesmo jeito. Porque se o autor não tem razão, o réu tem, tá bom? Tá. Então, assim, princípio da primazia de mérito significa privilegiar o julgamento do mérito, a resolução final da causa, a resolução do problema, resolver o problema. Ainda que durante o processo, o juiz tenha que corrigir ou tenha que suprir, né, consertar alguns erros, alguns defeitos cometidos pelas partes, tá bom? Beleza? Por quê? Porque antes, qualquer defeito, qualquer errozinho que o advogado cometia, que as partes cometiam, o juiz ia lá e fazia o quê? Arquivava o processo e não resolvia o problema. Aí o que acontecia? O advogado ingressava de novo com outro processo idêntico. E aí caía naquela bola de neve, né? Bom, então, hoje existe o princípio da primazia da decisão de mérito, ou primazia do mérito, beleza? Esse princípio, a respeito desse princípio, você tem que saber duas informações. Primeiro, o juiz tem que privilegiar o julgamento do mérito. O juiz tem que privilegiar a resolução final do problema. E a segunda informação, o juiz tem que ter isso em mente, mesmo se o juiz tiver que suprir, corrigir, consertar alguns erros praticados pelas partes ou pelos advogados ou pelo Ministério Público, tá bom? É claro que estou falando aqui de erros corrigíveis, erros sanáveis, beleza? Porque existem alguns erros que não tem como consertar, tá bom? Beleza? Tranquilo. Tá. Eu vou citar 4 exemplos para você tentar entender da melhor forma possível. O princípio da primazia de mérito, por exemplo, ele está previsto no artigo 139.9 do CPC de 2015. Né? O princípio da primazia de mérito tem previsão em outros locais, mas eu posso mencionar o artigo 139, inciso 9, do CPC de 2015. Tá beleza? E o que eu vou fazer agora? Eu vou ler o 139, inciso 9, antes de dar... Não, vou fazer o seguinte, vou mencionar os 4 exemplos para ver se você consegue entender de forma mais fácil.
de uma forma facilitada. Tá bom? Ok, então, ó, imagina o seguinte. Suprir pressuposto processual. Imagine a seguinte situação. Autor ingressou com ação judicial de R$900 mil em vara comum, beleza? Sem representação técnica, ou seja, sem advogado, sem defensor. O autor ingressou com a ação sem nenhum advogado, sem defensor, sem nada. Ele mesmo escreveu o pedido dele, ele mesmo ingressou com a ação. Só que é obrigatória a presença de advogado. Tá bom, ok. O juiz, ele detectou que o autor não tinha advogado. E o que o juiz fez? Determinou que o autor regularizasse a situação por ser necessária a presença de representação técnica. Então perceba o seguinte. O juiz detectou que o autor não tinha advogado. O que o juiz fez? Ao invés de o juiz arquivar o processo, muitos juízes antes, eles olhavam e falavam, não tem advogado, arquiva. Faziam isso. Tá? O que o juiz deve fazer para obedecer a primazia do mérito? Ele vai detectar que a parte não tem advogado, ele simplesmente vai intimar a parte e falar, olha, o senhor não tem advogado, constitua um advogado aí ou procure a defensoria pública. Somente depois que o senhor tiver um advogado é que eu vou poder dar andamento no seu processo. Simples assim. Ok? Aí o autor vai lá, contrata um advogado e o juiz vai dar andamento no processo e vai resolver o problema do autor. E não vai arquivar o processo porque ele não tem advogado. Beleza? É um exemplo bem simples da primazia de mérito. Tem que privilegiar o mérito, tem que privilegiar a resolução do problema. Tá bom. Outro exemplo. Suprir outros defeitos sanáveis. Olha só. O autor ingressou com a ação judicial, sabendo o nome do réu, mas sem saber o CPF, o RG e o endereço do réu. Ele sabe o nome ou sabe o apelido, mas não sabe onde o cara mora, não sabe o CPF, não sabe o RG. É comum isso, principalmente no interior, né? Beleza. Aí, beleza. O juiz detectou, né, que o autor não sabia o endereço do réu para citação. Tá. Como que o juiz vai citar o réu se o autor não sabe o endereço do réu? O autor é obrigado a saber o endereço do réu. Mas existem aqueles casos excepcionais em que o autor não sabe, simplesmente não sabe o endereço do réu. O réu se esconde, não sabe. Beleza. O juiz detectou essa situação, o que o juiz fez? O juiz determinou a busca dos dados completos do réu, né? Nome completo, endereço completo, CPF, RG, né? Nos sistemas governamentais, né? Nos sistemas públicos dos órgãos públicos, para depois realizar a citação do réu. Perceba que muitos juízes, o que os juízes faziam? Eles olhavam assim, aí, o autor não sabe o endereço do réu, arquiva o processo. Resolveu o problema? Não resolveu o problema. Arquivou o processo. O autor está lá. Não conseguiu resolver o problema do autor. Beleza? Tá. Então, o mais sensato, na verdade, é obrigatório que o juiz determine a busca dos dados completos do réu para que seja possível a citação do réu. Beleza? Ok. Vamos para um terceiro exemplo para ver se você consegue entender o princípio da primazia de mérito. Vamos lá. Privilegiar o julgamento do mérito. Beleza, olha aí. O autor ingressou com a ação judicial, a audiência foi realizada, beleza. As provas foram produzidas, beleza. O juiz percebeu a necessidade de produzir mais provas, né? Outras provas, ajuntada, por exemplo, de documentos. Alguns documentos. Para depois julgar a causa da melhor forma possível. Beleza. O que o juiz fez? O juiz, então, determinou a juntada de vários documentos e somente depois julgou a causa. Perceba que muitos juízes poderiam, olhar assim, tá faltando documento, arquiva. Não é assim. Tá faltando documento? Beleza, vai lá, intima o autor, intima o réu para juntar o documento que tá faltando e depois julga o processo, julga a causa. Não manda arquivar porque tá faltando documento, não, beleza? Ok? Beleza. Vamos ver mais outro exemplo que eu coloquei. Olha só.
Privilegiar o julgamento do mérito, ok? O autor ingressou com a ação de R$10.000 de dano moral. Beleza. O réu apresentou a defesa com argumentos muito fortes, né? O réu apresentou argumentos muito fortes e aí o autor viu aqueles argumentos, achou que ia perder e tal. Aí o que o autor fez? O autor desistiu da ação, pediu para desistir. Porque se o autor desiste, o autor não perde, não tem que pagar praticamente nada pro réu, né? Beleza. Aí o que o réu fez? O réu viu que o réu realmente tinha razão e o réu não concordou com a desistência. O que o juiz tem que fazer? Tem que homologar a desistência e arquivar o processo ou tem que continuar com o processo e julgar o caso para ver se o autor tem razão ou não, ou se o réu tem razão ou não? É exatamente a segunda opção. O juiz não homologou a desistência e julgou a causa de forma favorável ao réu, condenando o autor a pagar honorário ao advogado do réu. Perceba que o juiz decidiu, resolveu o problema. Tipo assim, o juiz não tem que decidir de acordo com o que o autor pediu. O juiz pode decidir de forma contrária ao autor. Porque o juiz tem que ser imparcial. Então, assim, o juiz tem que resolver o problema, ele tem que privilegiar o julgamento do mérito. Nesse caso aqui, o réu pediu desistência, mas o juiz não arquivou o processo, não. O juiz deu continuidade e proferiu um julgamento condenando o autor, né? Julgou o contrário ao autor. Beleza? Princípio da primazia de mérito. Tranquilo? Tranquilidade. Então, isto é o princípio da primazia de mérito. Agora eu vou ler o artigo 139, inciso 9 do CPC, para você ver que esse princípio está previsto implicitamente no CPC. Vamos lá? Vamos lá, então. Artigo 139, inciso 9, ó. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, CPC de 2015. Incumbindo-lhe, ou seja, cabe ao juiz. Tem vários. O juiz tem vários poderes aqui, tá vendo? Vários poderes. Vamos ler só o poder do inciso 9, tá? Ó. Determinar o suprimento de pressupostos processuais e determinar o saneamento de outros vícios processuais. É exatamente o que eu falei sobre o princípio da primazia de mérito. O juiz, quando ele verificar que está faltando um pressuposto processuais, por exemplo, o autor ingressou com a ação sem advogado, o juiz tem que corrigir esse problema, sanear, corrigir esse problema. Pede para o autor colocar um novo advogado. Não arquiva o processo por causa disso, tá bom? Ou então, determinar o saneamento, a correção de outros vícios processuais. É o caso aí, por exemplo, de quando está faltando um documento, está faltando o endereço do réu e etc. O juiz tem que tentar resolver, tem que tentar corrigir esse problema, esse defeito, para depois julgar o mérito da ação. O juiz não tem que simplesmente arquivar o processo, porque tem um defeitozinho corrigível ali, não. Tá bom? Ok, tranquilo. Agora vamos responder uma questão interessante sobre o assunto. Olha só. Questão 2018 CESP-STJ. O dever de sanear, corrigir. Sanear aqui significa corrigir. O dever de sanear o processo impõe ao juiz, obriga o juiz, sempre que perceber a existência de vício ou ausência sanável, né? Vício sanável, ausência sanável, defeito sanável, impõe ao juiz determinar a correção do defeito. Óbvio. Tá faltando advogado? Manda colocar advogado. Corrige o defeito. Tá faltando documento? Manda juntar o documento. Corrige o defeito. O réu não sabe o CPF, não sabe o endereço, não sabe o RG do réu, o autor não sabe o RG, o endereço do réu, mas sabe o nome, beleza, manda buscar nos sistemas governamentais. Corrige o problema para depois poder julgar o mérito. Ok? Então, é o princípio da primazia de mérito. A questão número 3 está corretíssima. Exatamente de acordo com o espírito, a essência do princípio da primazia de mérito. Então, você já aprendeu um princípio extremamente relevante no processo civil, que é o princípio da primazia de mérito, e esse princípio cai para nível médio, tá bom? Inclusive, esses princípios estão previstos no edital
Beleza. Fico por aqui, pequena pausa, daqui a pouco eu volto para continuar falando mais informações importantes para a prova da CESP. Ok, até logo.